Pessoal, boa noite. Iniciando aqui nessa quarta-feira o nosso projeto Varejo em Foco, nossa primeira edição. Agradecendo aqui primeiramente o apoio aí, né, dos nossos parceiros que entraram com a gente nesse evento tão bacana, que vai contar aí a história de vários empreendedores, empresários, líderes de sucesso, tanto aqui de Uberlândia como de todo o país. Agradecer muito a CDL, né, que está apresentando esse evento, Sebrae, que entrou com a gente também, sem pensar duas vezes, o Banco Sicredi, Clube Ruby, do nosso amigo aí, Célio Cardoso, né, grande parceiro nosso também, que fomenta tanto o networking aqui na cidade, aqui na região de Uberlândia. E a Zup Innovation, né, obviamente uma das maiores startups do Brasil, grande referência aqui em Uberlândia, e nem se fala, né, de toda essa trajetória dela. Ela é uma empresa parceira nossa desse evento todo, que vai acontecer no mês de março e de abril, e a gente vai estar falando muito hoje, né, com o nosso amigo Gustavo, cofundador aí dessa empresa que faz tanto sucesso e ajudou tantas empresas a se transformarem. Queria dar boa noite para todo mundo que está entrando aí, já vi muita gente conhecida, um abraço a todos vocês. Queria pedir para você aí compartilhar, você possa enviar aí a setinha para uns 10 amigos aí seu que você acha relevante para tá aqui com a gente. Curta bastante, que isso ajuda, né, a alcançar aí o maior número possível também de pessoas. E a gente vai estar falando com o Gustavo daqui a pouquinho. Deixa eu só olhar aqui se ele já está com a gente. Pessoal, pausou um pouquinho aqui, esperando só o Gustavo entrar com a gente, mas queria falar um pouco, né, a respeito aí do objetivo, né, desse evento, que em meio a tantas transformações que a gente tem passado, transformações digitais, né, essa nova forma de trabalho também, essa nova forma, esse novo modelo híbrido que a gente tem vivido, né, que é o modelo presencial, juntamente com home office. Como que isso impacta, né, assim, na sua visão aí, na produtividade e em tudo aquilo que você consegue desempenhar no seu dia? O caso da Zup é um caso espetacular porque eles têm mais de 3 mil colaboradores aí espalhados por todo o país, né, focado muito nesse trabalho remoto e conseguindo aí, né, ter uma gestão e uma produtividade fora da curva. Então, é um grande desafio hoje a gestão já de times presenciais, quanto mais aí, né, de times em home office. Gustavo, acho que o Gustavo já entrou aqui, só mandar a solicitação aí para participar ao vivo, que a gente já começa aqui. Aqui, vamos lá. Gustavo, E aí, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa Como é que noite. você tá? Tudo bem, e você? Boa noite, pessoal. Pô, bem demais. Gustavo, primeiro, né, eu queria agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Não pensei em outro nome, a não ser você, para a gente abrir esse evento nosso, né, que fala tanto de varejo, de empreendedorismo, de inovação. É uma história tão inspiradora realmente, né, e tão transformacional como é a história aí da sua carreira e da Zup principalmente, né, e tudo que ela tem entregado aí para o ecossistema. Então, primeiro, obrigado, viu, pelo seu tempo. Eu sei que não é fácil. E seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo. Né? Muita gente entrando aqui, muita gente bacana participando. A gente vai estar enviando esses materiais aqui depois gravados, né, para toda a nossa rede, para todos os nossos lojistas, parceiros aí do Sebrae e do CDL também. Bacana, Gustavo, boa obrigado. noite. Boa noite, Caio. Obrigado pelo convite.
Vou fazer essa live meio que segurando o celular aqui, cara, que eu não tenho, não sou influencer, não tenho aquele aparelho de segurar o celular para fazer vídeo. Não, mas é isso aí, Gustavo. Aqui é totalmente raiz. Eu dei um jeito aqui também de montar uma estruturazinha aqui para poder falar sem segurar, mas Bacana. se eu mostrar onde eu estou apoiando aqui, eu vou falar para você. Bacana. Ô, Gustavo, queria começar aqui já falando e, pessoal, você que tem alguma pergunta aí para fazer para o Gustavo, tirar alguma dúvida, depois você pesquisa um pouco aí sobre a ZUP, pode deixar na caixinha aí que a gente faz no final para o Gustavo. Né, o Gustavo é um dos cofundadores da ZUP, uma empresa de tecnologia e uma startup originalmente de Uberlândia, né, que começou em 2011, já tem 10 anos aí, né, Gustavo? Isso mesmo. E ela tem uma trajetória, nossa, meteórica, de muito sucesso, né, de muito crescimento e de muitas parcerias e aprendizados, né, Gustavo? Eu queria que você falasse primeiro um pouco, Gustavo, dessa história, né, como é que foi essa ideia, né, de participar aí da cofundação da ZUP, o que levou, né, vocês a isso e quais dores vocês enxergavam no mercado para poder fundar a empresa e você sair do mercado formal que você estava. Bacana. Tá me ouvindo bem aqui, Caio? Eu apoiei o celular aqui Perfeito. na mesa. Não, tá perfeito. O alto-falante dele fica aqui embaixo. Bom, que bom. Bom, obrigado, galera, aí. Boa noite, né? Antes de tudo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. E Prazer é nosso. respondendo, cara, a Zup realmente ela começou há 11 anos atrás. Eu e o meu sócio, a gente trabalhava numa empresa de telecomunicação grande aqui da cidade. A gente, como contratante de empresas de tecnologia, a gente vinha que tinha um déficit muito grande assim, na prestação de serviço, na qualidade da prestação de serviço mesmo. E a gente viu que tinha uma janela de oportunidade ali grande, apesar da gente, num primeiro momento, não querer focar em consultoria, que a gente sempre considerou que era um business que não escalava, né, igual um business de produto. Então, a gente queria começar a consultoria na época para alavancar uma ideia de produto que a gente tinha. E a gente começou dessa forma, a gente saiu para prestar serviço para a própria empresa que a gente trabalhava. A gente sabia que a gente tinha competência ali suficiente para ser bem melhor do que as empresas que já existiam, né, na época. Então a gente viu essa janela de oportunidade, que geralmente eram empresas já bem estabelecidas, com modelo de trabalho mais antigo, com modelo de trabalho mais tradicional, vamos dizer assim, e estavam deixando muito a desejar a nível de qualidade. Então a gente viu essa janela de oportunidade, a gente abriu a ZUP justamente pensando nessa linha de prestar serviço para grandes empresas, para conseguir alavancar a parte de produto. Deu certo, num primeiro momento a gente desenvolveu um produto, fizemos uma captação com a Naspers, que foi a empresa que comprou o Buscapé lá atrás. A gente desenvolveu esse produto, o produto não deu certo, o produto era bem ligado ao varejo, tentando contar rapidamente. Quando você tem um comparador de preço, você compara o preço e você vai à loja, né? Quando você vai fazer uma comparação. Sim. Então, você quer comprar uma televisão, hoje em dia usa pouco o Buscapé, né? Mas hoje em dia você tem o próprio Google Shopping, você vê todas as opções de compra ali Verdade. da opção que você quer. E geralmente não, né? Você é enviado à loja. A gente queria fazer um app onde que o cliente ele tivesse um cadastro único e você conseguisse fazer a comparação de preço, já adicionar um produto no carrinho, até multi-carrinho. Então, eu quero adicionar uma televisão que está mais barato na Americanas e quero adicionar um liquidificador que está mais barato na Magalu. E a gente faria esse checkout único lá 11 anos atrás, a gente desenvolveu uma wallet que fazia uma compra com clique aqui no Brasil. Acabou que os grandes e-commerce eles foram completamente contra essa estratégia, né? Entendível, porque hoje em dia todos os grandes varejistas eles têm uma estratégia de marketplace. Verdade. E na época a gente queria criar estratégia de marketplace para jogar eles dentro do nosso aplicativo. Sim. Então não deu muito game e a gente entendeu que não necessariamente basta você ter um produto muito bom, com apelo muito forte, né? Você tem que casar as duas pontas ali. Não só também você resolver um problema do consumidor, mas você também precisa amarrar outra ponta, no caso, que eram os nossos fornecedores ali no final do dia, né? Eles eram completamente de acordo com a estratégia.
Então, o produto falhou e a gente continuou atuando como consultoria. A gente começou muito forte a nível varejo, saímos aqui de Uberlândia. A gente começou forte em varejo, principalmente na Natura, e a gente começou a abrir portas em Telecom, em Vivo, nas maiores operadoras aí do Brasil, até que a gente entrou muito forte no segmento financeiro, até culminar aí com a aquisição em 2019 pelo Itaú. Então, em 2019 a gente foi adquirido pelo Itaú e estamos aqui agora, desde então, como uma empresa do Grupo Itaú, mas continuamos atuando fortemente na linha de consultoria e transformação digital de grandes empresas e também continuamos fazendo nossos produtos tecnológicos e técnicos. Pô, demais. Pô, Gustavo, eu estava lendo, né, um pouco dessa curiosidade da ZUP, né? E como que foi, assim, né? Porque vocês foram conversar com o Itaú e também eles entenderam que era interessante ter vocês dentro, né? Devido aí às ideias e tudo aquilo que vocês tinham para oferecer de serviço de mudança mesmo ali do mindset, dessa transformação digital que eles estavam buscando, né, na época, um banco com mais de 80 anos, aí 90 anos, deve ser muito difícil, né? Porque a gente vai falar um pouco aqui da cultura, né, que você também é especialista em cultura e inovação. Mas como que é, né, Gustavo? Às vezes tem pequenas empresas, a gente lida com tantos varejistas que têm dificuldades ali numa quebra de cultura e paradigmas numa empresa com 5 funcionários, com 10 funcionários. Né? E como que foi para vocês encarar isso? Né? Pô, como é que a gente vai ajudar a ter uma transformação de mindset num banco de 90 anos? Bacana, boa pergunta. E se for pegar o Itaú, ele é a maior instituição financeira da América Latina, né? Então, impressionante. Uma conta que eu acho que é de 5 a 8, 7 passa de alguma forma para o Itaú diariamente. Então, de fato, assim, é um nível de impacto muito grande na vida das pessoas mesmo. E respondendo a sua pergunta, quando a gente já prestava serviço para todos os clientes que a gente prestava, principalmente no setor financeiro, a gente sempre comentava que o Itaú era o cliente que tinha um mindset mais avançado dentro das empresas assim consideradas tradicionais, né? Quando a gente comparava o Itaú com outras instituições financeiras, era assim absurdo o nível de diferença onde o Itaú já estava atuando, o que ele já estava fazendo, o que ele já estava pensando, né? Então, para a gente foi meio que natural esse processo, cara, assim, é o melhor cliente disparado que a gente tem. Então, por que não, né, a gente embarcar nessa jornada? Até porque eu acredito que no futuro próximo, esse trabalho de consultoria, principalmente de software, é um trabalho que tende a desaparecer no médio e longo prazo, porque todas as empresas elas vão ter que ser autossuficientes na parte tecnológica. Então, a gente refletiu muito também em relação a esse tema, cara. Se a gente realmente acredita numa transformação, a gente precisa estar inserido, a gente precisa estar dentro daquele contexto para ajudar na transformação. E eu, como uma entidade terceira, é muito difícil você conseguir causar uma mudança, né? Então, é muito mais... a única forma de mudança, de fato, é você estando dentro ali da organização. Então, a gente vem nessa linha muito de tentar acelerar a transformação. Acho que é um tanto quanto arrogante falar que a gente entrou ali para fazer a transformação tecnológica do Itaú. Pelo contrário, a gente falando de uma empresa de 100 mil pessoas, né, na área de tecnologia, 10 mil pessoas. Surreal. E, obviamente, pessoas ultra mega competentes, senão ele não era o maior banco da América Latina, né? Tem isso, né? Tem esse detalhe. Eu parto sempre desse princípio, sabe, Caio? Porque quando a gente compara com novos entrantes, quando você pega uma startup, uma fintech, é relativamente simples assim, né, cara? Quando você pega um negócio já estabelecido, para um novo entrante, eu costumo dizer, você é tipo um viking ali, você é um bárbaro, você não tem nada a perder, né, cara? Tudo que você tá fazendo é ataque, você quer conquistar território, então você consegue ser muito mais agressivo. Mas quando você já tem um business, um negócio super bem estabelecido, com margens boas, com NPS bom, obviamente, todo mundo tem vários pontos a evoluir. Então, realmente, é muito mais complexo você fazer algumas mudanças. E outra, a gente está falando de um setor altamente regulado, né, pelo governo, pelo Banco Central. Então, tem vários níveis de complexidade que, às vezes, vendo de fora,
as pessoas acham que é relativamente simples. Ah, por que que não faz isso? Por que que não faz assado? Então, assim, são Parece tão simples, né, de fora. lógicas que são complexas. E, às vezes, para fazer essas mudanças, você tem uma estrutura tecnológica que ela não foi criada do zero. É uma estrutura que existe, igual você falou. O Itaú tem 90 anos. Então, é uma estrutura tecnológica que existe há o quê? 20, 25 anos. Os caras foram super disruptivos e inovadores para fazer o primeiro internet banking aqui do Brasil, da América Latina. Então, cara, tem muitas coisas que funcionam em sistemas antigos. Então, um pouco dessa, eu falo que a transformação digital, ela é cultural, porque tem muito a ver com mindset. Mas quando a gente fala de organizações já estabelecidas, eu não gosto muito do termo tradicional, mas de organizações já estabelecidas, você tem um quê de complexidade muito grande técnico, né? Porque para você fazer qualquer mudança, a mudança ela é custosa. Quando eu falo custosa, não é o financeiro somente, ela é complexa, ela é muito mais complexa do que uma mudança em algo novo. É a mesma coisa de você querer fazer uma reforma num shopping, igual o shopping de vocês, que está em pleno vapor, que não para de vir gente todo dia. Cara, difícil. Como que você vai chegar e vai Transtorno. no meio do shopping, você vai fazer de madrugada, que horas que isso vai acontecer? Agora não, tá começando um novo shopping ali e o cara já consegue ter uma noção do que ele quer fazer, o que deu certo no seu, o que ele vai fazer diferente. Então tem esse quê de complexidade, sabe? Que a gente, Sim. obviamente, tenta lidar e tenta ajudar no dia a dia, trazendo um pouco da nossa experiência. Isso assim, é bem bacana que tem essa agilidade também da tecnologia que ajuda e auxilia muito nessa mudança do mindset, né? E aí um pouco, Gustavo, assim, eu acho que voltando para, acho que é interessantíssimo falar da ZUP, né? E como que vocês construíram esse negócio muito pautado em cultura e como é difícil, né? Hoje em dia, né, a cultura é algo super difícil de ser implantado e principalmente de ser seguido, né? Porque ela tem que permear todos os departamentos ali da empresa de uma forma até meio subliminar, né? Ela tem que permanecer, né, naquele colaborador a ponto dele pensar que aquilo é dele, né? E realmente é assim, né, o modelo. E a ZUP, né, ela tem esse critério, né? E a gente passou por essa transformação digital aí, muito forçado também por pandemia, né? Esse modelo híbrido, presencial, home office. E a ZUP, ela tem uma força, né? Se não a maior delas, né? Acho que no modelo de trabalho, que é o home, que é o trabalho remoto, né? E a empresa cresceu muito, né, Gustavo? Vocês estão com mais de 3 mil, acho 3 mil Zuppers, né? Você vê que eu pesquisei bem. Eu tô vendo, meu dever de casa. E como, Gustavo, aí eu penso, né? Qual dica aí você pode dar? A gente vai estar com vários empresários aqui, vários lojistas já entraram. Hoje é difícil fazer uma gestão presencial com 15 colaboradores, com 20 colaboradores. Como vocês conseguiram aí formatar essa cultura forte, tendo esses funcionários espalhados no Brasil todo, esses colaboradores, e seguindo, né, uma mesma linha e uma mesma metodologia, que eu acho que é um desafio muito grande, né, nos negócios de hoje. Legal. Cultura é um tema muito subjetivo ainda hoje em dia, né? Assim, fala-se muito sobre cultura, já existe muita bibliografia sobre, só que é algo muito intangível ainda para o empreendedor, né? E tem algumas definições assim de cultura que eu gosto, que eu falo que é como se fosse um apanhado, assim. A primeira de todas tem a ver com walk the talk. E eu falo que criar uma cultura realmente forte, e você tem duas coisas, assim, né? Você tem a cultura desejada na empresa e você tem a cultura realmente existente, praticada. E geralmente a cultura desejada é aquilo que você escreve na parede, de muitas das vezes o que você gostaria de ser. E não necessariamente você ainda é. Então você tem uma quebra de expectativa muito grande, né, em relação a isso. Mas voltando, só fechando esse parênteses, eu acredito demais que cultura tem 100% a ver com walk the talk, que a gente fala em inglês. O que é o walk the talk? Traduzindo aqui para um português básico, cara, é fazer o que você fala. Então não adianta você escrever se você não atua daquela forma que você está falando. E eu gosto de fazer um paralelo que ele é meio básico demais
e a comparação acho que não é das mais felizes, mas eu ainda não consegui achar outra melhor. Que é como se fosse educar mesmo uma criança, assim, um filho. Não adianta você falar que você preza por alguns valores, se no final do dia você faz completamente o contrário do que aquilo que você fala que você prega, do que você preza. Dando um exemplo aqui bem básico. Assim, não adianta você falar que você preza pela educação se você não investe na educação dos seus filhos. Assim, você está falando da boca para fora, aquilo nunca vai ser um valor realmente que ele vai internalizar e vai ter enquanto pessoa. E na empresa a mesma coisa. A cultura tem muito a ver com tomada de decisão, eu falo. E ela tem a ver com tomada de decisão, e eu falo que é como, o que e por quê. Por exemplo, ela vai desde todas as tomadas de decisão. Como que você contrata, por que você contrata, quem que você contrata, como que as pessoas elas são promovidas na sua empresa, ela tem muito, obviamente, ela é como se fosse a principal cola que diz como que é a sua cultura, como que as empresas são, como que as pessoas são promovidas, como que as pessoas elas são premiadas, como que as pessoas elas crescem dentro da empresa. Todas essas tomadas de decisão, elas podem parecer que elas não têm a ver, mas elas têm 100% a ver com consolidação e criação de uma cultura. Então, se você tem uma empresa e você tem um cara que ele é muito competente tecnicamente, pega um exemplo de uma empresa que recentemente eu estava mentorando. Tinha um CFO, o CFO saiu da empresa e eles queriam fazer a promoção de um CFO interno. Era sabido que essa pessoa ela tinha problemas comportamentais, principalmente em relação a piadas homofóbicas, já tinha tido o caso da pessoa faltar com honestidade em relação a contratar fornecedores, etc. Mas o cara é muito, muito competente tecnicamente. Sim. Então, assim, a gente já tem 2 indícios de reforço de cultura aí. Que, cara, nessa organização é permitido, né? Então, lembra que eu falei, né? A cultura tem muito a ver com tomada de decisão. Tem a ver com tomada de decisão e tem a ver com o que você permite ou o que você não permite de forma alguma dentro da sua organização. Qual que é a mensagem que essa empresa passa? Além de ser permitido gente, pessoas, né, profissionais fazerem piadas de cunho homofóbico, permitido também a empresa, o cara pode lidar de alguma forma, sei lá, não tão confiável, de forma corrupta, como que você queira entender. Além disso tudo, você tem um reforço que o cara assumiu um papel de direção. Então, todo mundo que está trabalhando na empresa vai olhar para cima e falar, cara, sei lá, para crescer aqui dentro dessa empresa, se eu for competente tecnicamente, basta. Eu posso fazer o que eu quiser, que a galera... Basta, entendeu? Tudo funciona aqui, se eu for competente tecnicamente. Então, a cultura tem muito a ver com esses reforços que você dá no dia a dia. É por isso que eu falo, quando a gente volta, né, só terminando essa definição, antes de voltar, tem muito a ver com o que você permite, o que você não permite de forma alguma e como que são tomadas as suas decisões. Perfeito. Travou a tela. Perfeito. Desde uma tomada de decisão dessa, de promoção, até a tomada de decisão de desligamento. Porque o desligamento também diz o que você não permite, o que você não concorda e o que você não fomenta, certo? Então, fechando essa definição, por isso que eu volto para o walk the talk, né? Fazer realmente o que você fala, o que você... O exemplo, né, Gustavo? Enquanto... se está claro para você, o que você deseja enquanto organização, quais são os valores, como que você vai colocar isso em prática, cara? Você vai colocar isso em prática através do dia a dia. Você vai colocar isso em prática através de processos. Desde um processo de contratação de quem você coloca para dentro, desde um processo de saber, de estar muito claro o que não é permitido dentro da empresa. Uma empresa com uma cultura forte não permitiria isso, essa situação que eu exemplifiquei aqui, entendeu? Então, eu falo que geralmente assim, é ruim a gente taxar empresas com cultura boa e cultura ruim. Eu falo que existem culturas fortes e culturas fracas, né? E realmente, assim, tem empresas que têm
uma cultura muito bonita, escrita, né? Se a gente for pegar a própria Petrobras, tem transparência e ética na parede de entrada da Petrobras, da Petro, mas a gente sabe que não aconteceu muito na prática, né? Sim, muita teoria, né? Então, quando a gente fala de cultura é isso. Por que tem aquela frase famosa, né, do Peter Drucker, que a cultura come o café, come a estratégia no café da manhã? Que não adianta, assim, você pode definir qual planejamento estratégico você quiser. Qualquer uma, assim, cara, a gente vai dar foco no cliente e o nosso planejamento estratégico desse ano é a gente colocar o cliente no centro em primeiro lugar. Se você não tiver uma cultura baseada em ouvir, em ser obcecado pelo cliente, não adianta, assim, você não vai conseguir, de alguma forma, definir isso como um diferencial ou um planejamento estratégico. Então, é isso. Eu costumo dizer que a cultura é a alma da empresa e você pode copiar, você tem janela de oportunidade em qualquer tipo de inovação que você faça hoje no mundo, né? Dado o nível de evolução tecnológica. Mas uma coisa que você não consegue copiar de forma alguma é a cultura da empresa. Por quê? Além disso tudo que eu falei, ela tem muito, extremamente a ver com as principais lideranças, principalmente os fundadores. Então, ela está muito ligada a quem está tocando o negócio. Então, tem vários casos que a gente vê aí de grandes empreendedores que às vezes saem da empresa, da operação, depois eles voltam porque a empresa começou a degringolar completamente. Assim, né? São muitos casos mesmo. O próprio caso da Starbucks, o próprio caso da Microsoft depois que o Bill Gates saiu. Então, assim, isso tem 100% a ver com a liderança máxima. Por quê? A liderança máxima, geralmente, não geralmente, né, ela vai ditar as regras e é natural do ser humano ele tentar entender de forma implícita ou explícita o que está acontecendo, como que aquela liderança age de forma implícita ou explícita, quem são as pessoas que estão crescendo dentro dessa nova liderança e o que a empresa está prezando, o que ela está valorizando, né? Os valores no final do dia é o que ela valoriza. Então, é um pouco tentando falar de forma assim bem superficial, que daria um papo aí de 2 horas só sobre cultura, que é um tema que eu gosto muito. Sem dúvida. Então, quando a gente fala de cultura, é muito isso. É o walk the talk, é a tomada de decisão, é o que você permite, o que você não permite, e como que você transcreve isso para tudo que acontece na sua empresa. Desde um ritual, e quando a gente fala de rituais e processos, é desde um evento interno, é desde um processo de performance, de time, de 360, de feedback. Então, tudo isso consolida a cultura da sua empresa, sabe? Se você tiver numa empresa com uma cultura mais competitiva, muito provavelmente a empresa vai ter uma análise de desempenho mais agressiva, você vai ter uma matriz Nine Box, você vai ter, geralmente, aquelas empresas que vão cortar 20% dos colaboradores todo ano. Então, esses instrumentos, eles precisam conversar com o que você preza enquanto valor. Se você preza performance, provavelmente você não vai ter colaboração como um pilar cultural também. Então, às vezes é difícil você conseguir parar todos esses pilares assim de pé. E às vezes as pessoas não têm muito essa noção. O cobertor é curto, você não consegue ser extremamente bom em tudo, você não consegue ser eficiente e colaborativo, você não consegue às vezes ser muito inovador e eficiente operacionalmente, por aí vai, sabe? Sim. Gustavo, e escutando isso, cara, a gente pensa ali, você falou vários exemplos aí, né? A gente teve o exemplo também do Steve Jobs na Apple, Flávio Augusto, né, na WhatsApp também, que ele vendeu e depois acabou recomprando a empresa aí por quase metade do valor que havia sido vendida também, né? O Steve, que foi fundou a Pixar e depois a Apple foi lá e adquiriu a Pixar e ele voltou, né, para o controle da empresa, porque estava se perdendo também. E você falou uma coisa engraçada do exemplo, né? Porque muitas vezes, né, o profissional é contratado pelas habilidades técnicas dele, né, as hard skills ali, e ele é demitido pelo comportamento, né, pelas soft skills. Então, muita gente hoje se preocupa, às vezes, só com o conhecimento teórico, né, Gustavo, as habilidades técnicas, né, de onde eu estudei, como foi meu relacionamento, que me trouxe até aqui, e pouco com comportamento, né, que é muito desse exemplo no dia a dia, né, na prática ali, não interessa, né, a faculdade que você fez, interessa o que você está entregando
e realmente o seu comportamento ali com os seus pares, seus colegas, o seu sentimento inovador. Exato. Como que você, né, que também acaba lidando como conselheiro de empresas, empreendedor Endeavor, aí, juntamente com seus parceiros da ZUP, nessas mentorias, né, quando você encontra isso em alta direção, ou até em alguma empresa familiar, né, que eu já trabalhei em algumas e sei as dificuldades disso, né, da empresa familiar ter essa transformação, né, porque o proprietário, o diretor-geral, ele entende que aquela forma que ele fez é a forma que ele vai fazer para sempre. E que não precisa mudar, né? Como que é isso, né? Como mudar? Tem como mudar uma cultura de uma empresa que não está indo bem e ela reajustar essa rota? É possível fazer isso? Cara, isso é engraçado, assim, porque tem, assim, o que eu acredito, né? Eu não acho que você consiga mudar uma cultura sem mudar a presidência, assim. E a história está aí para contar. Por quê? A gestão, no final do dia, tudo tem a ver com pessoas, né? Assim, tem uma frase lá no Google que está na entrada, e o livro lá do Laszlo, que é o cara que criou o jeito de tocar o RH do Google, ele fala, né? It's all about people and people only. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada. E quando você está falando de cultura, tem 100% a ver com o cara que está tomando a decisão lá em cima. E é um pouco desses exemplos que você falou aí. Quando você pega a Microsoft do Bill Gates, é completamente diferente da Microsoft do Ballmer, que é completamente diferente da Microsoft do Satya. E não tem como ser igual mesmo. Assim, as pessoas são diferentes. A não ser que você consiga achar uma pessoa que seja muito parecida ou que tenha os mesmos valores que você, pega a própria Apple. Desde que o Jobs saiu, assim, o que a Apple realmente lançou de inovador, o que ela lançou de diferente, a não ser ficar fazendo evolução nas coisas que já existem. Então, ela pegou... O cara que assumiu era o ex-CEO, né? Tipo, é o cara de operações. O cara de operação é bom em quê? Em enxugar a máquina e fazer ela ficar o mais rentável possível. É o que o cara vem fazendo. Né? Mas ele não é um cara inovador. Mas não é inovação, né, Gustavo? É inovador. Pouca inovação, né? Não é inovador. Então, assim, na minha opinião, é muito difícil você mudar a cultura se você não mudar a liderança e muitas das vezes até o quadro de lideranças como um todo. Porque, muito geralmente, é o modelo que as pessoas operam, né? É o comportamento das pessoas. Tem como você mudar o comportamento das pessoas? Óbvio que tem. Mas numa dinamicidade do mercado, do jeito que ele é rápido, do jeito que ele é dinâmico, às vezes você não tem tempo, assim, de fato, de você esperar a pessoa tomar consciência daquele comportamento, dela criar um novo hábito, um novo comportamento, para conseguir lidar com uma nova situação. Então, assim, pensando de maneira fria, é muito, muito, muito difícil mesmo. E você falou muito sobre hard skills, soft skills, isso é super interessante, né? Porque hoje em dia... e principalmente assim, essas empresas que prezam hard skills demais, e muitas das vezes elas não têm noção de qual cultura, na verdade, que elas querem ter. A cultura delas é performance a qualquer preço. Foda-se o resto, assim. Desculpa o francês coloquial. Não, é real, é isso aí mesmo. Mas, assim, no final do dia, o que os caras prezam? Se for falar, cara, a cultura dele é de performance. A cultura do cara é de entrega. Não importa se o cara é um escroto, mas se o cara está entregando, se ele tem hard skills, se ele é competente tecnicamente, quando a gente fala tecnicamente, não necessariamente só em cargos técnicos, mas naquele cargo que ele desempenha, é o que importa para a empresa, né? Se ele está entregando resultado, é o que importa. Então, muitas das vezes a gente vê muito que a gente fala de cultura tóxica, né? O que para a empresa simplesmente importa a galera entregar resultado a qualquer preço, de qualquer forma, né? E sem prezar por alguns comportamentos que, obviamente, são super importantes. Então, quando a gente fala muito de pessoas que começam a crescer, e quando a gente fala de áreas técnicas, né, área de programação, que é a área aqui que eu estou inserido, a gente vê pessoas crescendo muito rápido na carreira técnica, porque o cara domina muito hard skill, muito, muito mesmo. Mas chega um momento que ele fica completamente estacionado, ou ele vai ter muito problema, porque ele não domina a parte de soft skills. Então a gente chegou num momento assim da sociedade que tem muita empresa trabalhando, ganhando e surfando uma onda de, cara, como que eu consigo
capacitar as pessoas em soft skills. Porque chega um momento que o que vai travar o cara de crescer, esse cara bom tecnicamente, é justamente essa falta de habilidade em soft skill. E quando a gente fala em soft skill é muito amplo, assim, habilidade comportamental, inteligência emocional, capacidade de lidar com pressão, e por aí vai, sabe? Então, e é meio triste, assim, isso, né? Porque você vê muitas empresas que crescem rápido, que já são estabelecidas, e que às vezes as pessoas, assim, os empreendedores ou os gestores, ou eles não têm essa visão, ou eles não se importam muito. Como eu sou um cara, por mais que eu seja formado em computação, eu fui para o caminho de pessoas, né? Eu sempre fui entusiasta de área de RH, diversidade, etc. Eu acho que, assim, não, essa maneira de lidar, de fazer negócios, empresas, vai mudar muito ao longo dos tempos, porque a oferta de valor de mão de obra inverteu muito, né, nessas economias de modelo de economia criativa, quando a gente fala principalmente a área de programação. Então, o profissional ele não quer mais lidar nesse tipo de empresa de cara. Não tem nenhum comportamento aqui que eu admiro que a galera leva em consideração, e a empresa, sei lá, não preza por pessoas, não preza por ouvir um colaborador, por qualidade de vida e etc. Né? Não tem esse fator humano, de fato. É um fator simplesmente capitalista, relação de trabalho de primeira e segunda revolução industrial. Então, acho que essa dinâmica ao longo do tempo, e eu torço muito para que isso aconteça, né? Eu acho que vai mudar muito, assim. E vários empreendedores estão também tendo mais noção do que é uma cultura empresarial, de quais são os valores, quais são os comportamentos que eu quero reforçar, certo? E é isso, assim. Perfeito. Gustavo, tem aquela... Falar um pouco sobre aquela pesquisa, né, que a McKinsey & Company fez sobre a grande evasão ou grande atração. É super interessante que ela fez uma pesquisa em países desenvolvidos, né, Austrália, Singapura, Reino Unido, enfim, e mostrando ali, né, um pouco, alguns dados até preocupantes, vamos dizer assim, mas que se remete até no nosso mercado local também. Vou falar um pouco disso para fazer um link com a ZUP e todo o critério que ela tem na contratação, ganhou diversos prêmios aí, né, e pelo LinkedIn, como recrutamento, como local para se trabalhar. Então, queria depois, né, de falar disso, que você falasse um pouco disso na ZUP, mas é um modelo preocupante, né, e fica muito claro hoje que o profissional, depois dessa questão da pandemia, e principalmente nesse momento que a gente passou mais crucial, ele também começou a valorizar muito mais essa convivência com a família, né? E esse modelo híbrido, e principalmente o remoto, ele casa perfeitamente com tudo isso, né? A gente quer estar bem com a família, quer estar bem no trabalho, claro, não perder produtividade de nenhuma forma, mas que tudo isso esteja, todos esses pratos, né, estejam equilibrados. E sempre no modelo tradicional sempre foi muito difícil, né? Você entra ali no escritório 8, sai às 6, tem uma hora de almoço, então esse cara, né, esse profissional, não conseguia equilibrar tanto. E nessa pesquisa mostra essa insatisfação. Muita gente, mais de 15 milhões de profissionais, pedindo demissão lá em 2021, e a maioria deles sem ter um trabalho em vista, né? Pô, o cara prefere pedir demissão e ficar sem trabalhar do que estar inserido numa cultura tóxica ou em algo, né, que ele não vê uma chance ali de uma qualidade de vida. E aí, fazendo esse paralelo, né? A gente está falando muito agora, e a ZUP é um modelo muito grande desse modelo, né, híbrido desses parceiros espalhados aí pelo país todo, mais de 3 mil. Falei, né, dessa dificuldade, né, e queria que você falasse um pouco dessa dificuldade da gestão remota, né, para não se perder a produtividade, e também como que é essa forma de atração de vocês, né, Gustavo? Porque vocês conseguem reter aí profissionais de uma qualificação muito alta, né, desenvolvedores, né, assim, uma faixa salarial dentro do mercado muito boa, né, de profissionais muito qualificados, e num processo seletivo mais humanizado. Como vocês conseguiram isso, Gustavo? E como que vocês cresceram tanto, né, de 100 aí Zuppers, 50 Zuppers no início, para 3 mil agora? Legal. Eu acho que o primeiro ponto, Caio,
Se a gente for pegar assim historicamente, e obviamente aqui eu estou falando de um contexto bem específico de profissional, né? Mas eu acho que ao longo do tempo isso tende a aumentar muito para outros tipos e outros perfis assim de profissional. Mas quando a gente fala do mercado de TI, está acontecendo uma coisa que eu acho que assim, a gente nunca imaginou que iria acontecer, né? Assim, a nível de sociedade capitalista. Pegando um pouco de contexto histórico, se a gente pega a primeira e segunda revolução industrial, você sempre teve falta de mão de obra. Então, assim, um empreendedor, um empresário, ele tinha um poder ali na mão de escolher quem que ele gostaria. Você tinha uma população que estava desempregada e por aí vai. E com o advento da internet, né, muitas coisas mudaram. Assim, o poder passou para a mão do consumidor, muitas empresas que simplesmente empurravam o produto, elas passaram a perder muito mercado, né? E chegou esse momento, falo que a pandemia não conseguiu entregar nada de positivo para a gente, de forma alguma, mas ela acelerou algumas coisas. E se ela acelerou alguma coisa, foi essa inversão de poder, cara, em relação a profissional e empresa. Porque quando a gente fala de profissional de TI, hoje a gente tem um déficit no Brasil, no momento atual, de 200 mil a 300 mil profissionais, desenvolvedores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cara que é profissional de tecnologia, ele tem muito mais capacidade de escolher onde que ele quer trabalhar. É diferente essa relação de trabalho de antigamente, que, cara, você trabalha aqui, meio que eu tô te fazendo um favor aqui, vamos dizer assim. E o que isso quer dizer? A partir do momento que o cara vê que ele tem poder de escolha, ele não vai estar em qualquer lugar, assim, ele não quer pegar uma condução de 2 horas em São Paulo para chegar no trabalho, entendeu? Tipo, o cara quer ter qualidade de vida. A pandemia fez as pessoas repensarem muitas das suas prioridades, né? A gente viu muita gente morrendo, a gente viu muitas coisas ruins acontecendo. E você começa a repensar a sua vida, né? Você começa a repensar seu emprego, você começa a repensar seu propósito de vida, você começa a repensar muitas coisas. E é um caminho que, quando eu vejo, às vezes, alguns empreendedores relutando contra, eu falo, cara, sim, é tipo os taxistas, desculpa a referência, mas na época a galera tacando pedra no Uber, sabe? É um negócio que não tem como você lutar contra, é a realidade da vida. Ou você aceita a evolução, ou, cara, você vai ser o cara, vai ser o laggard lá, né? Você vai ser o retardatário que vai perder tudo que está acontecendo. Então, obviamente, assim, se eu for perguntar para eu, Gustavo, eu preferia estar no escritório, eu preferia estar vendo a galera, mas não é a realidade. Assim, a realidade imposta é que as pessoas, elas aprenderam a lidar bem trabalhando de forma remota, elas preferem trabalhar devido a você conseguir casar uma qualidade de vida, muito isso que você está falando. E outra, quando a gente começa a discutir futuro do trabalho, a gente fala de liberdade, a gente está falando só de mobilidade física, assim, a gente nem começou a entrar no tema de saúde mental, a gente não começou a entrar no tema de não mobilidade física, mas mobilidade de tempo, de escolha, que eu acho que as empresas, de alguma forma, elas vão ter que evoluir, que não é mais num futuro, né, a gente espera, a vida inteira a gente adaptou nossa vida pessoal ao nosso trabalho, né? Você não tem poder de escolha do que você quer fazer, né? Tanto que muita gente fala, riqueza não é simplesmente você ter capital, a riqueza é você ter poder de escolha, você ter liberdade de escolha em relação ao seu tempo. Então, quando você está falando de um futuro do trabalho, cara, será que não existe um modelo que o trabalho ele consiga ter uma relação diferente na vida da pessoa? Será que a gente não consegue casar algumas coisas? Sim, será que, o que é importante para o Caio? Sabe? Sim, o que é importante na vida do Caio? Isso é muito maluco, porque é um tabu gigantesco. Assim, eu gosto desse exemplo porque meu filho começou a estudar agora. E eu queria fazer um compromisso de buscar ele todo dia às 5 horas da tarde. E, cara, minha cabeça travou, assim, falou, cara, eu não posso parar de trabalhar às 5 horas da tarde, porque, assim, não é 6 horas, eu tô saindo antes. Sim. Mas, assim, eu sou fundador, eu sou dono da empresa, né, cara? Eu não deveria ter esse tabu, certo? Verdade. Eu tô falando de forma arrogante, mas sim, se eu tenho esse mas tabu, de forma intrínseca isso, né?
se eu tenho esse tabu, por quê? Porque a gente foi condicionado a bater ponto, a gente foi condicionado a entrar 8 Verdade. horas, sair 6 horas da tarde, o modelo de produtividade foi horas trabalhadas. Nunca foi impacto, o que eu falo, assim, cara, você escrever 100 páginas não tem a ver que você está sendo produtivo. Às vezes você pode escrever um texto de 30 linhas e o texto ser transformador, não necessariamente porque você está trabalhando muito, você está entregando valor. Então, acho que algumas coisas a Verdade. gente vai começar a questionar, e eu falo que a teoria de administração evoluiu muito pouco desde a primeira e segunda revolução industrial, porque a gente ainda tenta adaptar a teoria de linha de produção, de performance, para um modelo que não funciona mais nessa economia nova, essa economia criativa, que a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de pessoas que trabalham com criatividade, e o modelo não funciona, não para de pé, não existe, não tem como, assim, a gente está tentando colocar um quadrado numa bola, num círculo, sabe? Verdade. Então, eu nem lembro qual era a pergunta inicial aqui, que eu acho que eu devaguei muito. Qual que era? Não, a dificuldade e o desafio dessa gestão, dessa quantidade de colaboradores, mantendo a produtividade à distância. Ah, não, então eu devaguei demais mesmo. Então Não, pô, não. então, Mas é isso aí, perfeito. mas tem uma dificuldade muito grande mesmo, Caio, porque quando você está trabalhando à distância, você tem um problema muito grande de comunicação, você tem um problema muito grande, eu falo que esse trabalho à distância é uma via de mão dupla, né? Você tem confiança, você tem que ter uma Verdade. confiança muito grande no profissional, é, e você tem que ter muito claro o que é produtividade para você. Assim. Produtividade é você instalar um monitoramento no computador da pessoa para saber o que ela está trabalhando, o que ela está fazendo, que muitas empresas estão adotando esse modelo de trabalho, que eu acho que é inviável. A produtividade para você, cara, é impacto, é entrega no final do mês, as pessoas, o time conseguiu fazer uma entrega bem feita, o NPS do cliente ele está alto, o cliente está satisfeito com o que você está entregando. Então, acho que tem muito a ver, assim, a gente começa a questionar muito quantidade versus qualidade, né? Por isso que eu falo, a gente, às vezes, ao longo da história, sempre foi muito quantitativo e pouco qualitativo. Então, eu acho que a partir do momento que você vai para um modelo remoto, você começa a questionar muitas variáveis, e não variáveis, muitas constantes mesmo, que você tinha como premissa básica e verdadeira, que não necessariamente elas são, né? Mas elas não vão funcionar mais, entendeu? Não tem como funcionar. Então, Sim, você tem que se adaptar, não tem muito o que fazer. Você tem que entender o que funciona sim, melhor, você tem que entender que a pessoa ela consegue ter liberdade, mas a partir do momento que a liberdade individual ela começa a ferir o coletivo, isso não é mais liberdade, né? Porque você está num trabalho onde que o seu trabalho vai afetar outras pessoas, então tem vários questionamentos quando a gente fala de trabalho remoto e esse futuro do trabalho que a gente está engatinhando ainda, sabe? Eu vejo que a gente está num baby steps que foi iniciado por causa da pandemia, mas e algumas verdade. empresas aí que já são vanguardistas nesse tema, mas tem muita coisa aí para a gente descobrir, sabe? Sim. É um processo constante também, né, Gustavo? Acho que ele nunca acaba, né? O processo de pandemia deixou muito claro isso, a necessidade dessa transformação e como que o profissional Ah, ele se adaptou a esse novo processo, né? A gente está indo mas para a parte final aqui, Gustavo. Infelizmente, eu queria ficar umas 3 horas aqui, porque foi uma aula aí, né? Com você passa rápido pra caramba. Eu queria que você deixasse. A gente fala muito de inovação também. Eu recebo diversos empreendedores ali, a gente acompanha vários negócios no shopping e a gente vê essa dificuldade, né? O gestor não nasce pronto, né? O gestor ele não nasce preparado. É um processo, né? não. De aprendizagem, é um processo de transformação. Que dica que você daria, Gustavo, aí para essa nova empresa, né? Para esse cara que está pensando em empreender, em conseguir desde o início já alguns pilares aí que você acha essencial, claro, não tem uma receita de bolo, mas aquilo que funcionou para a Zamp, né, que ela teve muito sucesso. O que é a dica que você daria para um novo empreendedor na implementação da cultura? Né, quais os pilares principais de um pequeno negócio? O que ele deve prezar mais ali nesse início? E como que a inovação deve estar inserida nisso constantemente?
Legal. né, para realmente, até o exemplo que você deu aí, a gente falou do Itaú, dos taxistas, pô, a gente vai para vários mercados que estão em processo de inovação, a Tesla, né, no mercado automotivo, as fintechs que entraram fortemente agora também no mercado financeiro. Qual que é a dica de cultura e inovação para um pequeno negócio, Gustavo? Legal, bom ponto, Caio. Contar uma história, assim, que eu acho que às vezes a gente quebra muita cabeça e a gente confunde inovação com invenção, né? Assim, e às vezes você precisa de pouco para inovar. Eu acho que a gente tem um conceito errado de inovação, né? A gente mira muito, igual você falou, em grandes evoluções tecnológicas quando a gente vai falar de inovação. E assim, eu gosto sempre de falar, se tem uma diferença muito grande entre você ter uma ideia e você ter uma inovação. Inovação é uma forma diferente que você está fazendo um negócio e o mercado aceitou e isso gerou valor e está gerando capital, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar muito grande, e geralmente empreendedores em fase inicial eles pecam muito, que às vezes você se apaixonar pela sua solução e não pelo problema, né? Geralmente empreendedores, engenheiros ou técnicos demais, você cria uma solução buscando um problema. E você não cria, e você não acha um problema que precisa de uma solução. Entendeu a diferença? Então, assim, às vezes as Sim. pessoas se apaixonam demais por aquela ideia, mas aquela ideia não necessariamente ela está resolvendo um problema que existe, certo? Não necessariamente você tem alguma oportunidade ali. Às vezes as pessoas não têm aquele problema, ou às vezes ele está bem atendido. Então, eu costumo dizer o seguinte, assim, inovação ela tem muito a ver, eu gosto muito de uma metodologia que chama Design Thinking, que foi criada em Stanford, que ela fala o seguinte, assim, o processo de inovação, o primeiro de todos, ele chama empatia. Eles falam empathize, né? Que é justamente você tentar entender qual que é o contexto daquela pessoa que você quer criar um produto. E tem vários e vários e vários e vários e vários exemplos assim, de que não necessariamente você precisa gastar rios de dinheiro para inovar, e muitas das vezes você não precisa nem chegar a abrir uma empresa, você não precisa chegar a gastar dinheiro para validar realmente se de fato aquela sua ideia é muito boa. Dando um exemplo super prático aqui, quando a gente fala do Groupon, lembra do Groupon? A forma que os Sim. caras criaram o Groupon foi assim sensacional, como que eles validaram a ideia do Groupon. Em vez deles investirem O clube de descontos, né? clube de desconto, rios e rios de dinheiro, os caras imprimiram, eles pegaram 3 folhas de papel, imprimiram, fizeram a impressão como se fosse um cupom de desconto, eles bancaram do bolso deles lá R$ 500 e saíram na rua perguntando, falaram, cara, você compraria isso aqui? Funciona? Faz sentido? Não faz? E eles viram que tinha mercado. Falaram, cara, isso aqui tem mercado, faz sentido investir nisso? Ah, faz. Outro exemplo que eu gosto de dar, de uma linha mais que da Zup, a gente tinha uma empresa muito grande aí de telecom, e a empresa ela tinha muito claro a solução técnica que ela queria tomar para um problema de negócio que ela tinha. Mas geralmente, né, essas empresas já estabelecidas, geralmente elas não fazem um estudo de entendimento de necessidade do problema real. Né? Elas partem do princípio que, cara, eu tenho base de cliente, qualquer tipo de produto que eu enfiar assim, né, palavra ruim, mas qualquer tipo de produto que eu lançar, esse cara vai comprar. E é isso mesmo, né? Então, no final do dia, a gente teve uma reunião com esse executivo e a gente questionou, falou, cara, a não ser que o Steve Jobs ele incorporou em você, a chance de você descobrir o produto, o que o cliente quer, sem conversar com o seu cliente, sem entender o que o seu cliente quer, é muito, assim, é baixíssima, já é muito raro isso acontecer, né? Assim, a gente parte do princípio da arrogância que a gente sabe, porque às vezes a gente tem aquela necessidade, mas às vezes a gente nem é o cliente final do negócio. Então a gente foi fazer um trabalho de entendimento. Cara, vamos lá no Cubo, que é para quem não conhece, é um centro lá de empreendedorismo em São Paulo, e vamos conversar com 100 empreendedores, né? 100 empreendedores ali de startup, e vamos apresentar a solução. Você usaria isso? Sim, não, por quê? Quanto você pagaria? Pesquisa básica, né, de viabilidade. E no final do dia a solução assim, mudou, sei lá, 1.000, 1 milhão %. Então, é isso.
quando eu falo, e por mais que eu seja de tecnologia, eu não sou o cara religioso que acha que tecnologia é a bala de prata e vai resolver todos os problemas do mundo. Pelo contrário, eu acho que se todos os empreendedores bons que eu conheço, empreendedores de sucesso, os caras, de alguma forma, se não foram eles, eles tinham uma equipe muito boa de entender qual que era a necessidade do tipo de cliente que ele estava atendendo, porque se você tem paciência, você tem ali, você consegue fazer essa parte do design thinking de empatia, você ir a fundo, tentar entender, igual, cara, eu quero criar uma solução para shopping center. Cara, sei lá, quantos empreendedores, Caio, já marcaram para conversar com você, com o Maurício aí, com o superintendente, fala, cara, o que pega, assim, qual que é o principal problema? O que te tira o sono? O que ferra os lojistas, sabe? Porra, o que dá para fazer para te ajudar? Não tem, assim, a galera não, geralmente é difícil, é bem difícil você ver gente assim engajada em realmente ser tarado, ser obcecado, entender o problema do cliente. Então, por isso que eu falo, assim, a tecnologia é o meio. Você pode resolver esse problema de 1 milhão de jeitos. O bom da tecnologia é que você consegue ter uma escala muito grande para resolver alguns tipos de problema. Mas não necessariamente você precisa colocar tecnologia em tudo, né? Você pode ter um comércio, você pode ter um varejo local, que eu tenho certeza absoluta. Eu te falo aqui, eu dou o exemplo mais básico dos básicos do mundo. Assim, eu só compro numa farmácia local aqui de Uberlândia. Por quê, cara? Porque o pessoal entendeu que a minha necessidade, a necessidade aqui da nossa família é fazer pedido, fazer delivery. E o cara consegue fazer delivery em 10 minutos. Entendeu? Pô, Aí, outra diferencial. o cara tá inovando pra caramba? Não, cara, mas assim, eu deixo de pagar mais, eu pago mais caro, deixo de comprar numa drogazil super bem estabelecida, numa rede grande, porque o cara atende uma necessidade minha. Assim, quantas pessoas não têm uma necessidade básica, ridícula dessa, que não é atendida? Entendeu? Então, dando um exemplo ultra mega esdrúxulo aqui que vem na minha cabeça, mas quando a gente está falando de inovação, eu acho que a gente tem que falar muito dessas necessidades não atendidas. Então, você entende, primeiramente, como você está atendendo essa necessidade, aí você começa a colocar tecnologia. Você pode começar a pensar em como que você vai conseguir ganhar escala disso, né? Por que eu colocaria tecnologia? Por que faria sentido eu investir? Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de inovação, é muito forte esse, sabe, Caio? E quando a gente fala de cultura, é muito difícil falar quais pilares, né? Porque isso tem muito a ver com você, né? Como que eu vou falar para você, Caio, quais são os valores que você vai ter que colocar na sua empresa? São os valores que você carrega, cara, enquanto pessoa. Então, dando um exemplo aqui, vou colocar na minha empresa que os pilares, os valores têm que ser uma competência técnica extrema. Mas você não é técnico, assim, você é o cara que foi de vendas a vida inteira, você é o cara de relacionamento. Entendeu? Assim, a empresa não vai ser essa empresa que vai trabalhar a nível P&D, que vai ser super inovadora, tecnicamente falando. Não tem como, é impossível. Você não é esse cara. Não é a sua natureza. Então, quando a gente fala de empresas que realmente conseguem estabelecer uma cultura forte, a cultura geralmente, não geralmente, 100% das vezes ela conversa 100% das características pessoais de quem está tocando o negócio. Entendeu? Então você precisa ser realista. Tem um artigo muito bom falando aqui do concorrente do Nubank, mas eles falam muito da escrita, da ideia inicial de quando eles foram criar o Nubank. O Davi foi com a Junqueira e eles sentaram lá embaixo de uma árvore e falaram, cara, o que realmente a gente é? Se tiver alguma coisa, algum comportamento, algum valor que a gente não tem, é melhor a gente não colocar, entendeu? Então... Só por colocar, né? Não adianta, assim, vai ser um negócio que frustra, você gera uma expectativa falsa, qualquer tipo de relação, assim, não dá para você gerar uma expectativa falsa em cima de um negócio que você não vai conseguir entregar. Então, eu acredito muito nisso mesmo, assim, cara, tenta entender o que você tem de competência, de ponto forte, que isso vai ser a cultura da sua empresa, assim,
te garanto, 100%, se você entra numa loja, o menor comércio pode ser, sei lá, 3, 1, 2 funcionários. Se o dono da empresa, ele é um cara que ele é obcecado no cliente, é um cara educado, ele está ali em cima, atendimento, etc., isso vai refletir como cultura para as pessoas. As Sem pessoas vão dúvida. entender que o dono da empresa ele preza por isso. Elas vão entender que o cara está fazendo questão. Então, sempre o liderar pelo exemplo. Não tem coisa mais forte no mundo e nunca vai ter, cara. Enquanto a gente entender essa configuração de humanidade que a gente vive. É verdade. E você falou uma coisa aí, cara, eu tava pensando aqui, o Ben Ki-moon, uma vez eu vi uma entrevista dele, e ele falou, pô, é muito mais fácil você ajudar alguém que está empurrando o carro quebrado ali no acostamento da estrada, sozinho, do que o cara que está fazendo sinal para um outro carro parar. A tendência nossa é ajudar quem está fazendo algo, né? Quem está se esforçando por algo. A gente geralmente compra essas lutas e a empatia, que é o que você falou muito bem aí, é a gente se colocar, né, no lugar do outro, no mundo do outro, né? É que às vezes a gente se coloca no lugar do outro no nosso mundo, também não faz muito sentido, né? Tem que ser no mundo e na realidade Claro. também Aí não é empatia, daquela né? pessoa. Aí não é empatia, é outro Oi? aí não é empatia, é outro nome de alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas empatia é justamente, né? É você realmente entender da visão, dada a realidade, o contexto de outra pessoa. Senão, não é. Pode ser tudo menos empatia. Exato, ela não é real, né? O Gustavo, eu acho que pô, foi maravilhoso aqui, passa muito rápido, né? Eu devia ter falado para você que era 3 horas de duração, aí você não ia aceitar. A gente faz outro depois. Mas a gente vai fazer uma outra depois, já é 9 horas aqui, né? Até para a gente estar seguindo aí o padrão, a gente vai estar fazendo sempre 1 hora. Queria que você deixasse, Gustavo, aí um recado, com uma mensagem para os empreendedores, para os lojistas, né? Nós que também vão estar assistindo aqui, muitos lojistas estão aqui, muita gente da nossa rede também, né? De shopping center está participando. Dessa expectativa tua para 2022, o que você acha aí que é o cenário, né? Pô, claro que é um ano desafiador, a gente está falando de um ano político, Copa do Mundo, enfim, saindo aí, né, de uma pandemia, acho que ela se finalizando realmente agora. Mas o que é, assim, a principal dica, eu acho que fator motivacional que você dá aí como direcionamento para esse lojista, para esse empresário encarar 2022? Legal. Bom, é difícil falar porque, assim, qualquer tipo de empreendimento, assim, eu sou bem enviesado porque eu sou fã de qualquer tipo de empreendedor, assim, que eu acho que empreender no Brasil é algo heróico, assim, sabe? E pode ser que eu seja enviesado porque eu quis seguir esse caminho, mas eu vejo o quão difícil quantas dificuldades você tem de conseguir fazer qualquer coisa assim no Brasil. Então eu falo que o empreendedor brasileiro, ele já tem uma seleção natural, assim, por natureza, né? Ele já é um cara que ele tem uma resiliência, se ele consegue fugir da estatística ali dura, ele já é um cara resiliente, ele já é um cara persistente. Então é uma pessoa que, assim, já tem um nível muito, 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 muito forte, na minha opinião, né? A nível de admiração. E, cara, assim, a gente está empreendendo no Brasil, né? Sim, quer alguém mais, quer Desafio. a espécie mais bem selecionada a nível de evolução do que o empreendedor brasileiro? Sei lá, vamos pegar 2 anos atrás, do que a gente tinha de expectativa. Você está falando de um país que 1 ano atrás estava com uma taxa de juro de 1%, agora a gente prevê uma taxa de 12%. Então, é Surreal. complexo, né? Assim, eu não sou muito idealista e muito romântico eu não, assim, na verdade eu nem gosto desse empreendedorismo romântico da galera do vamos lá, vai dar certo e vamos que Sim. vai que dá e etc. Eu gosto muito da realidade mesmo, assim, por mais dura, por mais fria, por mais crua que seja. E eu sou entusiasta das pessoas tentarem se preparar, né? O máximo que elas puderem. Porque eu sei, assim, muitas das vezes o empreendedor brasileiro ele é um empreendedor por necessidade, ele não é um empreendedor por vocação. E você falou um termo que, assim, me deixou pensativo, né? E o gestor, ele é muito diferente do empreendedor. O empreendedor não necessariamente ele é um gestor.
E um gestor não necessariamente, talvez nunca, muito provavelmente, ele vai ser um empreendedor. As duas coisas são muito distantes, elas andam muito, muito, muito diferente uma da outra. O empreendedor, ele é o cara que vê oportunidade, ele é o cara que acredita, ele é o cara que tira uma ideia ali do nada, ele é o cara geralmente emoção, o gestor é o cara mais cabeça, é o cara que vai conseguir diferenciar um fluxo de caixa de um DRE, ele é um cara capacitado tecnicamente. Então, o que eu gosto muito assim de deixar claro, e o recado sempre que eu dou, hoje em dia, graças a Deus, a gente vive numa época que ela nunca foi tão fértil para gerar riqueza, cara. Se você tivesse nascido gosto de fazer as comparações históricas, assim, se você tivesse nascido na época, sei lá atrás, na Idade Média, cara, ou você nasceu filho do rei ou você vai se fuder a vida inteira. Não tem outra saída. Não tem, você vai Sem opções, né? Primeira Revolução Industrial, ou você vai ser trabalhador braçal, ou você nasceu filho de alguém que é rico. Não tem outra saída, assim. A gente vive numa época que hoje em dia você tem muito acesso a conhecimento e você consegue aprender muita coisa. Você consegue ter muito conteúdo gratuito de Sebrae, que está apoiando aqui. Você consegue ter muito conteúdo gratuito da Endeavor. Você consegue ter muito conteúdo gratuito em YouTube. Então eu falo assim, por mais que a gente esteja aqui no Instagram, assim, se a gente soubesse aproveitar mais de forma produtiva o nosso tempo, tem muito conteúdo muito bacana para a gente ver a nível de empreendedorismo. E não só empreendedorismo romântico, do vai que dá, que, porra, é legal pra caramba, tem seu papel, é super importante. E é foda ali, acordar todo dia, você precisa de uma motivação, né? Você precisa de uma injeção ali de vai que dá mesmo. Mas a realidade é mais dura que isso, né, cara? A realidade, ela tem a ver com contabilidade, ela tem a ver com fluxo de caixa, o que é DRE, diferente de um fluxo de caixa, o que significa o fluxo de caixa na minha operação, o que significa uma equipe de vendas, o que significa eu vender, o que significa uma operação. Então, eu acredito muito, né, assim, a dica que eu deixaria a nível, pode ser não tão romantizada e não tão no vai que dá, mas é uma linha de, cara, a maioria das coisas que dão certo mesmo a nível de empreendedorismo aqui no Brasil tem muito a ver com empreendedores que estão capacitados, assim, tem a ver com pessoas que se capacitam, porque empreendedorismo é uma carreira. E você tem que entender que você vai ter que ser um bom gestor. Não tem como sua empresa dar certo só na base da paixão e na base do vai que dá. Você precisa se capacitar tecnicamente, você precisa entender alguns termos básicos, sabe? Senão não tem como. Principalmente no cenário do Brasil, que você não sabe para onde que o vento está tocando. Você precisa ser rápido para saber o que vai acontecer, sabe? Então, mas enfim, essa é a minha visão. Eu não consigo ser diferente, Caião. Assim, eu não consigo fazer discurso super romantizado e etc, que tem a ver com paixão e suor, porque a realidade é muito mais doída do que isso. A realidade, a gente sabe que se o cara for só na paixão, a gente sabe, o índice de fechamento de empresa no Brasil é 98%, 99%, se eu não me engano. Por quê? Muito porque a galera empreende por necessidade, não é por vocação. E quando você empreende por necessidade, e aqui eu nem estou questionando, né? Muita gente empreende, pô, com filho, muita coisa para pagar, muita coisa para fazer. Sim. Mas eu acho que é isso, assim. Como que a gente consegue ir nessa linha, assim, de competência técnica, de entender mais o terreno que você está pisando, sabe? Porque empreender não é fácil, você sabe. Bem, você acompanha empreendedor, lojista todos os dias. Sim. Então é duro. No Brasil, eu acho que tem uma relevância umas 3 vezes maior de dureza. Mas no final do dia também é bom, né? Para quem gosta, não consegue ver outra vida diferente, longe, fora disso. Então, falo que é uma escolha, é um chamado. É isso. Pô, perfeito, Gustavo. Acho que fica aí um grande aprendizado, né? Pô, obrigado por esse tempo, né? A gente vai estar enviando esse material gravado depois aqui para toda a nossa rede, para os nossos parceiros do Sebrae, do CDL, do Sicredi, da Club Hub também, que faz um trabalho de networking muito grande aqui em Uberlândia. E isso, né, vai se permeando aí, eu acho que o aprendizado, acho que fica, né, a mensagem aí da cultura da inovação, da agilidade, né, que são ferramentas aí das UP, né, que fizeram ela se desenvolver e alcançar
o tamanho que ela alcançou. Pessoal, você que quer acompanhar o Gustavo aí, Gustavo Debs, né, pô, pesquisa sobre a história do Gustavo, eu virei fã dele de verdade, que é uma história maravilhosa, uma história de, assim, muito vitoriosa, de muito suor, de empreendedorismo real, né? Então, o que ele falou aqui é porque é real, né? Então, é até preferível, viu, Gustavo, do que o empreendedorismo de palco, né? Que é o que a gente vê por aí toda hora. O cara não construiu nada, não fez muita coisa e tá falando ou querendo ensinar sobre aquilo. Você não, você tem um lastro aí, uma história, pô, Eu maravilhosa. sou zero contra, tá? Eu só acho que a gente precisa pesar a Sim, balança e tem pouca gente fazendo o contrapeso contrário, assim. também acho. Eu acho que é importante. Também Eu acho. acho que é importante. Senão a gente cria um Também acho. mundo de rede social que tudo é vai que dá, tudo é fácil, tudo é lindo. E é bom, assim, as pessoas estarem cientes do que vem pela frente, das dificuldades, e, enfim, eu acho que é isso. Perfeito. Pô, Gustavão, maravilhoso. Pô, a gente vai fazer um outro encontro aqui, depois de tomar um café lá no shopping, claro. Mas, pô, muito obrigado aí, tá? Pelo seu tempo, por essa aula aí, por essa Tá me ouvindo parceria e aqui, por fazer a Caio? abertura. Oi, oi? Tá me ouvindo aqui? Eu acho que eu caí. Pô, eu acho que deu só uma apertadinha, eu tava te agradecendo aí Ah, pelo seu tem um tempo, lance aqui que eu uso, cara, que é agradecendo limite aí. de uso diário do Instagram, que é sensacional. E aqui deu que eu já usei as 2 horas por dia que eu coloco de limite, aí ele trava. Falei, putz, caí no meio da live. Mas é isso, Gustavão, obrigado, tá, pelo seu tempo, obrigado por essa aula aí. A gente vai ter possivelmente um outro encontro, que é muita coisa, muito ensinamento e coisa positiva que você tem para passar. Mas tenho certeza que isso vai ser muito relevante aí para os nossos empreendedores, lojistas, varejistas, enfim. Acho que ficam esses pilares da inovação, da agilidade, da cultura, né, das habilidades comportamentais e como que isso é importante para qualquer negócio. Com certeza. Gustavão, obrigado. Fica com Deus aí. Valeu, Obrigado Caio. a todo mundo que participou até o final agora. Pô, entraram mais de 30 pessoas aí, então muito obrigado pelo seu tempo também. E até a próxima. Valeu, Gustavão, Caio. até Obrigado. Boa mais. noite. Obrigado para todo mundo aí que participou aqui com a gente. Obrigado. Valeu demais. Um abraço.